um mentor, ele não vai fazer milagre. Ele vai te mostrar o caminho, ele vai te iluminar o caminho. Eu costumo dizer que, assim, um mentor, ele nada mais é... Você sozinho, você enxerga 20 metros. Você com um mentor, você enxerga 100. Sim. O caminho você vai ter que percorrer. Você pode percorrer de uma forma mais leve, mais, né, você enxergar melhor, de uma maneira mais rápida. O caminho, ele está lá para... Se você não quiser percorrer, não há mentor que faça você sair do outro lado. Então, esse é um ponto importante, né, das pessoas não criarem uma expectativa como uma magia. Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio. E hoje a gente tem uma convidada super especial, né, Denis? É isso aí. Ela é CEO sucessora do Grupo Husky, um grupo de 37 anos de experiência na área da mobilidade urbana. Ela também é mentora de sucessores, afinal, né, vai participar de um processo de sucessão não é fácil, então hoje ela mentora essas pessoas. Bem-vinda, Bárbara Quercetti. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a você, Bárbara, né, por ter aceitado o nosso convite, né, Denis? Uma coisa que é importante na apresentação, que ela é nossa colega de Obsessão em Negócios. É verdade, a Bárbara participa junto com a gente no Obsessão em Negócios, né, que é o grupo do Paulo Vitor Porto, Lázaro do Carmo, né, o Paulo Vitor já gravou podcast aqui com a gente, né? É isso aí. Bárbara, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite, né? E conta um pouco pra gente da sua jornada, né? Você já foi... Vamos começar pelo começo, né? A Bárbara já foi empresária em outros negócios, né? Já trabalhou em outras coisas, até o momento em que você decide ali ir para a empresa do seu pai e fazer esse processo de sucessão que não é fácil, né? Conta um pouco pra gente da Bárbara. Eu costumo falar que eu sou, assim, várias em uma só, né? Uhum. Eu passei por várias coisas. Acho que eu sempre tive um sangue empreendedor e acho que isso vem muito de família. Desde criança, assim, eu fazia algumas coisas em casa, com a família, cobrava ingresso de teatro, vendia quadro para fazer as minhas próprias coisas, né? Mas, quando eu iniciei a minha jornada profissional, eu passei 8 anos trabalhando com eventos corporativos. Foi onde eu me formei como profissional, tive essa primeira experiência. E, para mim, foi muito importante, porque foi a experiência a qual eu tive a possibilidade de desenvolver algumas habilidades de raciocínio rápido. Porque são resoluções de problema. Porque o evento acontece tudo ali na hora, né? Dinâmico, né? É muito dinâmico. Então, e eu já tive alguns episódios, assim, de estar num evento, esqueci de mandar rodar um material na gráfica. Faltava 1 hora para entregar e eu tenho que sair correndo, tenho que ligar. E você tem que trabalhar com parceiros, você aprende a desenvolver bons relacionamentos, porque a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre depende do outro, a gente sempre conta com a colaboração de alguém. Então, esse início foi muito importante para essa minha formação profissional. Aí, eu tive algumas experiências como atriz, fazia alguns comerciais aqui em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, tive a oportunidade de participar de uma novela lá dos 10 Mandamentos da Record. Foi uma experiência sensacional, porque além de participar de uma novela de época, né? Sim. Então, assim, todo o cenário, fantasia não, mas assim, o figurino, toda essa atmosfera foi muito incrível. Foi um aprendizado, eu aprendi ali a lidar com a câmera, aprendi a questão da dicção, a você se comunicar melhor, uma série de coisas que eu utilizo hoje também, né? Porque a gente, na minha posição, que eu estou com, lá vai 100 e poucas pessoas liderando diretamente, você precisa se colocar, é um desafio, né? E acho que é um desafio para vários gestores que não tiveram essa base se preparar para isso. Então, ao longo da minha trajetória, eu tive várias etapas que eu entendo que me forjaram para o que eu sou hoje. E aí, eu tive também uma experiência no Rio de Janeiro, eu abri uma pizzaria. Eu não sei se vocês tiveram algumas idas ao Rio uns anos atrás, mas não tinha pizza boa lá, né? eu não gostava, eu morei lá por 5 anos. Uhum. E aí eu tive uma vez, assim, eu tava... Era acho que umas 10h30 da noite, 11 horas, eu queria pedir uma pizza. E não tinha nada aberto. Aí eu ficava assim, gente, a pessoa que abriu uma pizzaria aqui vai, tipo, ficar até mais tarde uma pizza boa, vai ficar muito rica, vai ganhar muito dinheiro. Aí depois eu falei, por que essa pessoa não pode ser eu? Aí eu peguei e abri uma pizzaria. Esse é o pensamento do empresário, do empreendedor, né?
Abri, montei do zero. Tive ali algumas questões que a gente não conhece. No começo, a gente bate um pouco de cabeça, né? Com sociedade. A gente pensa muito como a gente fica naquela ansiedade de iniciar um negócio. A gente nunca pensa se ele não der certo, se a sociedade não der certo, né? O que vai acontecer, como é que você vai sair dali. Então, enfim, acabou que depois de 2 anos eu desfiz a sociedade, engravidei e vim para São Paulo. E aí, em 2019, eu fiz a sucessão, assumi a empresa do meu pai. Não foi uma sucessão planejada, né? Foi uma sucessão... Não foi por falecimento, né? Ele está ali, mas ele não estava mais em condições de liderar ali, de seguir administrando a empresa. E aí eu fiz, não tinha toda essa bagagem administrativa, técnica. Eu contei com muitas pessoas boas que eu encontrei ali ao longo do caminho. Algumas nem tanto, mas as boas fizeram muita diferença e me ensinaram muita coisa. E aí estou há 6 anos nessa jornada. Bacana. Isso aí. Uma coisa super legal que ela comentou em todos os momentos, né? A Bárbara comenta da questão do aprendizado, né? E cada momento da vida traz esse aprendizado pra gente. Então, nunca desvalorize as suas experiências, mesmo que por mais simples que seja, né? Então, qualquer experiência, ele traz muita bagagem para você no futuro, desde que você consiga refletir isso, né? O que isso está agregando? O que eu estou aprendendo com isso, né? Desde a questão ali da interpretação, da comunicação que você tem que ter com isso, da questão do improviso que você tem que ter tanto na interpretação quanto no primeiro negócio seu, né? Então, assim, às vezes a pessoa, né, você que está no começo de uma jornada, né, desvaloriza isso, não desvalorize nenhuma das suas experiências. Sempre tente, assim, seja em qual nível for, valorizar cada uma dessas experiências. Então, eu acho bacana, assim, essa primeira colocação sua, como você consegue valorizar tanto as suas oportunidades quanto as pessoas que estiveram no caminho, né? E também, às vezes, a gente, dependendo da época que a gente está na jornada, a gente não valoriza aquela experiência, né? A gente só vai valorizar depois, né? Com a maturidade, né? Porque assim, a gente tem, acho que por ansiedade, né? A gente tem um péssimo hábito de não respeitar o tempo das coisas e querer fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas não é assim, né? E, assim, como a natureza não dá saltos, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento também não. Então, a gente precisa passar por algumas etapas e algumas jornadas na nossa vida, né? As nossas decisões, ou às vezes a falta de tomar uma decisão, que também é uma, né? Embora as pessoas não percebam isso, mas faz com que a gente trilhe alguns caminhos. E a gente sempre tira algo de positivo nisso, sempre. E acho que esse é o principal objetivo, é a gente entender o porquê que nós passamos pelo que nós passamos, qual é o aprendizado que a gente tem e o que a gente faz dali para frente. Sim. Né? Sim. E uma vez a gente estava conversando, né, Bárbara? Até falei que a sua jornada, para mim, lembra muito ali o livro do Alquimista, né? Porque no livro tem simbolicamente ali a questão de um tesouro, né? Mas ele tem que percorrer toda uma jornada para depois ele voltar no ponto inicial e valorizar aquele tesouro, né? Porque você não queria ser sucessora do seu pai, né? Conta um pouco pra gente como é que foi isso, né? Porque você saiu, fez um monte de coisa e depois você voltou e a vida te levou para isso. Não foi uma sucessão planejada, né? Não, eu acho que eu corri disso, máximo que eu fui. É o que muita gente faz, inclusive, né? É o que muita gente faz. E, assim, trabalhar em família não é fácil, né? Vocês são casados, vocês sabem quais são os desafios de marido e mulher, né? Existe um desafio. Aqui é tudo calmo, tudo tranquilo. Tudo isso que a Bárbara vai falar não existe. Aqui não. E tem um detalhe, né? A gente tem mais família trabalhando com a gente, né? Não é só a gente. Meus irmãos trabalham na nossa empresa, né? Então a gente tem mais... Minha mãe, né? Tudo que ela vai contar é verdade. E a gente... Mas continua. E é um desafio, né? E assim, quando você... Então, vocês... É claro que cada formato tem o seu desafio, todos eles têm. Sim. E quando a gente fala de uma sucessão de pai para filhos, né? E principalmente, eu acho que de pai para filho, eu posso falar pelo que eu vivi e ouvi dele ao longo desse processo. Existe uma dificuldade em relação à hierarquia que é muito difícil para um pai enxergar um filho, porque às vezes ou ele cria uma expectativa muito grande,
né? Para você ser algo que às vezes você não consegue atingir essa expectativa dele, né? Ou ele não consegue te reconhecer com aqueles valores e as habilidades que você tem, porque você nunca vai deixar de ser a filha do papai ou coisa do tipo. Então, existe uma dificuldade muito grande nisso, né? E, neste caso, não é só com o pai, porque eu tive isso também com os clientes, com os colaboradores, com os fornecedores, né? Eu sou a filha do dono. Até um tempo atrás, a Bárbara é a filha do dono, não é alguém ali, a CEO, alguém que realmente comanda a empresa. Aí você precisa se provar com os seus resultados, né? Que você realmente sabe ali o que você está fazendo. Mas, nesse início, eu não queria, porque eu acho que, assim, nós somos muito parecidos, eu e ele, né? Várias coisas, assim, muito parecidas. E ele me chamou uma vez, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, ele me chamou uma vez para fazer uma campanha anti-tabagismo na empresa. Aí ele fumava embaixo do banner de proibido fumar. Aí eu peguei raiva. Eu falei, acho que eu não quero trabalhar com você, não. Aí, não, gente, não tem o menor cabimento. Aí eu falei, não tem condição de eu trabalhar com ele, porque eu vou tentar colocar as minhas coisas, né? E a gente, quando é mais jovem, a gente tem muito disso, né? De querer ver as nossas coisas acontecerem e não esperar o tempo das coisas, né? Hoje, o que eu falo muito e aí já fica uma dica para quem estiver assistindo a gente, que são os sucessores aí. Um sucessor tem que saber ocupar o seu devido lugar. Acho que esse é o principal ponto. Às vezes a gente quer pular muitas etapas, né? E quando a gente é jovem, principalmente. Eu tentei fazer isso algumas vezes e por isso eu falei, então não quero mais. E não me imaginava. Então, foi uma necessidade mesmo. A mulher tem muito dessa questão intuitiva. Eu vi que era uma necessidade, que as coisas não estavam legais. E eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso estar lá. Eu sinto que eu preciso estar lá. E aí, por isso que eu fiz esse movimento de ir para a empresa. E como é que foi essa virada de chave? A hora que você falou assim, nossa, aconteceu alguma coisa ou foi uma conjuntura de situações? Como é que foi? Você diz assim, para assumir a empresa? Exato. Uma hora que a Bárbara Qual que foi o momento assim, que a Bárbara poxa, agora eu vou ser a deixa de sucessora? falar assim, não vou mais trabalhar no mercado e vou aqui dar um apoio pro meu pai. Eu tive um pouco de tempo antes disso, quando eu saí da sociedade da pizzaria, porque quando a gente monta, e aí entra isso, né? O porquê que eu compreendo, entendo agora muito mais o lado dele, que é o sucedido, né? Porque você tem o seu negócio, você criou do zero, você deu o nome, você deu a cara, você se dedicou e tudo mais. E quando eu fiz tudo isso com a pizzaria, eu achei que a pizzaria seria algo que ia crescer. Eu já tinha planos, assim, mirabolantes para ela. E aí, 2 anos depois... Já estava abrindo uma pizzaria em Miami e Orlando. Já tava, sem nem conhecer vocês, já tava. E aí, quando eu me vi sem a pizzaria, então, assim, toda aquela minha dedicação durante 2 anos. E quando a gente empreende, a gente coloca, não é só tempo e esforço, a gente coloca o nosso dinheiro, né? A gente põe muito dinheiro e a gente não tira. Então, eu tinha E tem a parte do amor, do sonho também, da expectativa que é muito alta, né? Muito. Então, eu tinha, assim, né, um resguardo. Eu não estava, assim, desamparada financeiramente, mas era muito a questão emocional. Então, foi um baque para mim. E foi no momento justamente que eu engravidei. Então, assim, até aquele momento, eu era filha, só filha. Aí, daquele momento em diante, eu passava a ser mãe de um ser que, assim... E a maternidade, muita gente fala que a maternidade é muito... porque quando você engravida, você vem aquele sentimento. Comigo não foi assim. Comigo foi uma maternidade um pouquinho mais real. Eu só senti aquele amor de mãe mesmo ao longo do tempo. Foi uma construção, depois que ele nasceu. No começo era assim, tem alguma coisa dentro de mim que tá mexendo, entendeu? Era algo que eu não queria perder, né? Porque a gente cria um vínculo, né? Uma expectativa, mas, assim, é um laço que se constrói. No primeiro, especialmente. No segundo, que você já sabe o que parece que transborda, né? E eu falei assim, eu vou ter um filho e eu não tenho como que eu vou fazer para sustentar ele? Eu dependo de alguém e aí eu vou ter alguém que depende de alguém que depende. Então, assim, em termos profissionais, em termos, assim, de emocional, a gente fica muito abalado, né? Porque a gente fala que tudo que eu fiz ao longo desses meus 30 anos, a minha sensação naquele momento era joguei fora. Eu fiz todas as escolhas erradas possíveis, porque hoje eu não sou ninguém. Era essa a sensação que eu tinha. Então, foi dos baques, assim, que eu levei, assim, na vida. E, enfim, eu deixei, né? Eu esperei decantar esse período, né? Deixar as coisas baixarem, entender direito. Então, quando eu assumi a empresa, eu não estava... Foi assim, eu não tinha nada ali previsto. Eu entendi
que era muito necessário que eu estivesse lá, porque a empresa não estava numa situação boa financeiramente. E depois de 32 anos, meu pai se dedicou a vida inteira dele para a empresa. Então, se acontecesse alguma coisa com a empresa, para mim era como se tivesse acontecendo alguma coisa com meu pai. Eu falei, se a empresa falir, meu pai vai junto com ela. Então, assim, mais do que fazer algo para a empresa, naquele primeiro momento eu estava fazendo para o meu pai. Então, eu preciso fazer por ele. O que ia acontecer, como eu ia fazer dali para frente, eu não fazia a menor ideia. Não tinha a menor ideia. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E como é que foi, assim, a empresa trabalha com mobilidade urbana, né? Explica um pouquinho o que a empresa faz e o que você trouxe de diferente, ou o que você aprendeu. Conta um pouco pra gente, assim, pra gente entrar no seu... pra gente entrar no seu contexto. Nesse mercado. Esse é um segmento aqui no Brasil que ele é muito nichado, né? É muito pequeno. Ele é muito importante. Eu até acho que as pessoas valorizam pouco, porque o mercado ferroviário, ele é um mercado mais sustentável que a gente tem. Em termos de o seguro da carga, ele é mais verde, né? Vamos colocar assim. Você não tem ali toda a questão de poluição. Você consegue carregar muito mais carga do que você consegue num caminhão, né? Acho que assim são coisas distintas, mas acho que a gente deveria valorizar muito mais o setor ferroviário aqui no Brasil. Traz também menos trânsito, menos acidentes, né? Traz uma série de benefícios. Ele é né? muito mais seguro nesse sentido, muito mais. Econômico, mais seguro, mais ambiental, uma série de mais. Mas ele também tem a questão de exigir mais investimento, e o Brasil tem uma questão de investir a longo prazo de uma forma, né, não ter essa O Brasil está acostumado a pagar incêndio, né? E não a investir pensando no futuro, né? Infelizmente. E você tem tanto para o setor de carga como para o setor de passageiro, né? Então, assim, o deslocamento aqui, a gente tem o metrô de São Paulo, que é um dos... no mundo, o metrô de São Paulo ele é uma referência. Né? Poucas pessoas sabem disso. Então, a gente tem a parte de cargas, que faz aí um trecho grande do Brasil. E a gente faz componentes para os trens. Então, as janelas, portas, para-brisa, pega-mão, luminárias, alguns outros itens que agora a gente está expandindo um pouco também, e a gente está entrando nessa área. Então, quando eu entrei, a gente estava com 4 funcionários no chão de fábrica, porque era justamente um período com uma baixa assim, do mercado, com pouco investimento. A gente estava parado há um tempão, a gente estava com um contrato, que é o maior contrato de fornecimento de portas de plataforma do Brasil, que é para a linha 1, 2 e 3 do metrô aqui de São Paulo, né? Aquelas portas de proteção. A gente faz a instalação, né? Um consórcio que faz a instalação. E nós estávamos, então, com um recesso nesse mercado. E aí eu falei pro meu pai, olha, se a gente continuar assim, a gente realmente não tem para onde ir, a gente tem que entrar no outro mercado. E ele foi muito resistente. Ele não queria, porque acho que ele tem uma paixão muito grande pela ferrovia, né? Então tem todo esse amor. E ele também, acho que em algumas tentativas que ele fez ao longo do tempo, que acho que não foram bem sucedidas, ele meio que criou um negócio do tipo, não dá certo, não vamos. Eu falei, não, a gente tem que entrar. Ele, tem uma pessoa que me ligou um tempo atrás pra gente tentar alguma coisa. Eu falei, você vai ligar pra ela agora. Era um sábado à noite. Eu falei, você vai ligar pra essa pessoa agora e a gente vai voltar pra essa concorrência. Foram 9 meses de concorrência, a gente ganhou, tá com esse projeto até hoje, um projeto que só cresce. Então, a gente saiu de um faturamento em 2019 de 3 milhões, a gente bateu ano passado 40 e esse ano tem uma expectativa de 50 e poucos em 6 anos, então é bastante coisa, né? Muita coisa, muita coisa. O que acontece? Eu queria saber, Bárbara, eu queria saber, na verdade, com relação a esse momento de transição. O que acontece? Você tem um pai apaixonado, né? A quem montou um negócio, que está apaixonado pelo negócio, a paixão assim de anos, né? E ao mesmo tempo tem, no seu caso, a filha também, que ele é apaixonado pela filha. Só que a filha é uma jovem que quer transformar, que nem você falou dessa transformação do faturamento, né? Que teve. Então, como que assim, quais os conselhos que você daria? Porque nisso aí tem tudo uma questão de relacionamento e de provar, né, que você é capaz de trazer essa mudança, de trazer isso.
Depois que já aconteceu, é mais fácil. Mas antes, como provar que isso é possível? Como deixar... como seu pai pôde deixar que você testasse? Como você conquistou isso? Porque, assim, tem uma questão assim... mas o fundador não deixa, o fundador não faz isso, o fundador não me dá liberdade. E, por outro lado, quem está entrando fala assim, poxa, eu quero fazer muita coisa. Assim, a pessoa que está olhando para quem está entrando, você não tem experiência, não tem isso aqui. Então, gera conflitos de gerações. E quais são os conselhos, o que você sentiu, como que você acredita que seja mais produtivo? Gerar ali essa relação, como conquistar esse caminho de uma forma produtiva, como que você pode ajudar as pessoas dessa forma e qual o conselho que você daria de forma, assim, um conselho base, e daí em diante, se quiser falar comigo, eu posso dar vários outros. São muitas coisas aí, muitas coisas interessantes, inclusive, nessa sua colocação. Eu acho que, assim, para início, assim, num resumo breve, saiba ocupar o seu lugar, ocupe o seu devido lugar, não pule etapas, né? Primeiro, honre, né? Respeite o fundador, respeite toda a história da empresa e dali se faça presente para você construir o seu legado para o futuro. Então, se eu tivesse que sintetizar, seria isso. Mas é claro que hoje eu tenho uma visão muito diferente da que eu tinha lá atrás. Porque se eu parar para olhar hoje daqui, de tudo que aconteceu, eu faria muitas outras coisas diferentes hoje, né? Acho que assim, eu teria me desgastado, Bárbara, teria me desgastado menos, teria desgastado a minha relação com ele menos e provavelmente teria magoado menos ele. Eu não acho que, assim, nesse nosso relacionamento ao longo do tempo, não aconteceram coisas muito graves, né? Acho que, assim, a gente sempre conseguiu manter esse nosso vínculo forte, apesar da gente ter discussões mais, né, quentes, assim, de eu ficar muito satisfeita, uma gritaria aqui e outra ali, mas, assim, sempre dentro... Italiano é uma beleza. Sempre dentro ali de um contexto de respeito, obviamente, né? Mas é isso, eu acho que no início eu não sabia ocupar devidamente o meu lugar. Porém, quando eu entrei com a carta branca de poder fazer da maneira que eu queria. Então, assim, eu acho que no começo, eu falo isso para ele e depois, até depois de 5 anos, ele meio que assumiu isso. Ele falou assim, eu deixei, porque acho que a empresa estava numa situação tão complicada e ele estava num período de negação, É difícil, né? É difícil a gente lidar com isso. Eu não consigo, assim, mensurar, porque eu não passei por nada parecido. Mas eu imagino o quão difícil seja. Então, ele meio que deixou e falou, sei lá, deixa acontecer do jeito que for, entendeu? E ele estava meio descrente. Ele mesmo usou essa expressão numa festa que a gente fez, que ele foi até muito bonito, porque ele se superou ali, que eu vejo que ele tem essa dificuldade, né, de colocar, de falar, e ele se superou falando, eu achei que não fosse dar em bosta nenhuma, e olha só o que ela fez. Então, ele realmente, eu já imaginava isso, e ele verbalizou, de fato. E nesse processo todo, então, ele respeitou, né? Apesar dele não concordar com uma série de coisas que a gente faz ao longo do caminho. E hoje, com a maturidade que eu absorvi, né? Que eu desenvolvi ao longo desses últimos anos, eu ouço, eu respeito a opinião dele e eu falo para ele, talvez não seja o seu jeito de fazer, talvez não seja nem o melhor jeito de fazer, mas é o jeito que nós estamos nos propondo a fazer e vai dar certo. A gente vai fazer dar certo. Se der errado, a gente para, volta e começa, e recomeça, né? E eu acho que, assim, essa minha maturidade hoje, esse domínio emocional que eu tenho hoje, que eu não tinha muito lá atrás, eu consigo baixar um pouco a guarda dele e fazer com que ele esteja mais disponível a nos escutar, entendeu? Então, eu acho que... Só que é um processo longo, não é um processo rápido. E isso eu acho que precisa partir muito do sucessor. Porque o sucedido... Ele pensa que, assim, já são muitos anos, às vezes décadas, é um mercado que ele conhece, que ele domina, e é muito mais difícil para algo que é dele, né? Ele desenvolver algo diferente de falar para o filho dele, não, tá bom, faça o que você quiser e eu vou controlando. Não, então isso tem que partir do sucessor, esse desenvolvimento. Então, eu acho que sim, o sucessor ele precisa, especialmente, ter um mentor, ter alguém que saiba conduzi-lo, principalmente por esses caminhos. Porque existem muitos advogados e outros profissionais, consultores,
que eles olham muito as questões burocráticas, né? Então, a parte tributária, societária, os acordos, etc. O que é muito importante. O que nós também não tínhamos, mas no caso era só eu e meu pai, né? Então, o conflito era muito menor, né? Tipo, vejam vocês que na família tem um monte de gente, então vocês precisam ter os acordos melhor estabelecidos, porque se der uma confusão não são 2 pessoas, é muita gente, né? Então, eu entendo a importância de tudo isso, mas aí eu falo, tá bom, e quem faz ele assinar esses documentos? Porque quando a gente vai para esse lado emocional, você pode ter assim uma pilha de documentos, você pode ter um monte de coisa. A pessoa fala, não quero, não vou, e não assina. Então, assim, a quantidade de pessoas, de casos que a gente ouve, de empresas pequenas, médias e grandes, que faturam muitos milhões por ano, bilhão até, de que tem questões, e as questões são sempre as mesmas. Elas têm uma mesma origem, né, digamos assim. Igual acontece assim, numa empresa pequena a gente tem alguns problemas que numa empresa grande também tem. Então, assim, numa empresa familiar pequena, você tem os mesmos problemas que uma empresa familiar grande. E se a gente não consegue construir essa base para que você consiga esse domínio emocional, para fazer com que esse processo de sucessão seja mais leve, em harmonia com a sua família, você vai sofrer demais. É um processo doloroso. É um processo difícil de amadurecimento. Sim, controle emocional é importante, né? E essa palavra que a Bárbara trouxe é muito interessante, porque assim, o amadurecimento, né, tanto do sucessor quanto de quem está sendo sucedido, né? Porque é uma velocidade muito rápida. Quem está sendo sucedido, ele já fez várias inovações, ele já tentou fazer várias coisas e caiu do cavalo algumas vezes. Então, a pessoa tem uma história, uma jornada, e ele olha aquele jovem que está chegando ali, poxa, isso tudo que você já está tentando fazer, eu já fiz. E às vezes ele fez, mas não naquele momento, não daquele jeito, não com aquele ímpeto, não com aquele negócio. E aí ele tem que entender que aquele jovem tem a capacidade de fazer, para entender, que o jovem entender, o jovem tem que mostrar que é capaz de fazer algo diferente. É isso que eu ia falar, dos 2 lados, né? Porque o jovem também precisa calçar a sandália da humildade e aprender, né, Bárbara? Mais do que o sucessor, né? O sucedido. Não, exatamente. É justamente por isso, porque às vezes a gente acha que por ser o filho do dono, né, a filha do dono, a gente tem algumas regalias e de fato a gente tem em alguns casos, né? A gente não pode ser hipócrita em falar que não, eu sou tratada como se eu fosse qualquer outro funcionário lá dentro, por melhor que os funcionários sejam tratados. Não é a mesma coisa. Só que você também tem uma responsabilidade maior. Então você tem o ônus e você tem o bônus. Você tem que se provar, porque senão é automático as pessoas acharem que você só está ali pelo seu sobrenome, pela questão hierárquica na família, né? Então, você precisa... Hoje eu falo assim, eu não preciso mais dizer, né? Mas isso ficou muito claro. Eu entrei porque eu era filha do dono. Eu entrei com os 2 pés na porta. Falei, me dá documento, me dá isso, me dá aquilo. A hora que eu olhei, eu falei, o que eu faço com esse negócio? Mas não importa, eu pedi, entendeu? Então, assim, é o movimento de você fazer. Hoje, eles sabem que eu tô lá pelos resultados que eu tenho. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito. Você é o seu resultado. Nada do que você tem hoje é fruto de seu de fato, né? Não estou dizendo só de herança ou coisa do tipo, mas o seu resultado é quem você é, o que você faz, qual é o impacto que você tem nas pessoas perto de você, né? O que a sua reputação. Você começa contando a sua história. Depois de um tempo, as outras pessoas vão contar a sua história. E aí ela pode ser favorável a você ou não. Isso depende do que você faz para os outros. Né? Não existe, assim, obviamente, vão ter pessoas que devem... Esses dias saiu lá um dos cortes que fica... e ela vive na Disneylândia. Eu falei, quem me dera. Quem me dera tá lá. Porque eles não entendem o contexto. As pessoas, elas pegam um pedacinho lá de 30 segundos e te julgam por aquilo. Mas aí você tem um monte de outras pessoas que convivem com você, que sabem quem você é, o que você faz. E são essas pessoas que te defendem, que falam por você. Né? É isso que é importante. E, Bárbara, como é que surgiu a ideia da mentoria, né? Porque outro dia a gente estava conversando com a Carol, que é mentora de empresários também, né? E aí a mentoria dela tem um outro foco, ela busca liberdade empresarial, né? Mas a Carol estava falando o seguinte, olha, o mentor, né, tem que ser aquela pessoa que passou pelo processo, né? Então, ela ajuda a pessoa ali a estruturar a empresa, porque ela passou por esse processo. E você ajuda a pessoa a fazer essa sucessão, porque você passou por esse processo. O Denis fala que entra
O conhecimento por baixo da unha, né? Que é ali na execução, né? Como é que surgiu essa ideia sua de mentorar essas pessoas? Porque, afinal de contas, quando você tem um mentor que tem experiência, que passou pelo processo, o seu caminho encurta, né? Então, se você tiver um bom mentor e a humildade de ouvir, seu caminho é menor, né? Como é que surgiu isso? Não, e foi muito importante isso que você falou, porque é justamente isso. Um mentor, ele não vai fazer milagre. Ele vai te mostrar o caminho, ele vai te iluminar o caminho. Eu costumo dizer que, assim, um mentor, ele nada mais é... Você sozinho, você enxerga 20 metros. Você com um mentor, você enxerga 100. Sim. O caminho você vai ter que percorrer. Você pode percorrer de uma forma mais leve, né, você enxergar melhor, de uma maneira mais rápida. O caminho, ele está lá para... Se você não quiser percorrer, não há mentor que faça você sair do outro lado. Então, esse é um ponto importante, né, das pessoas não criarem uma expectativa como uma magia. É importante porque... Durante esse meu processo, eu tive alguns conselheiros, eu tive alguns diretores que me auxiliaram, me ajudaram muito, principalmente nessa questão emocional, né? Não só na parte técnica. A parte técnica, eu lido com engenheiros, desde o início, com muitos engenheiros. As pessoas... são questões muito técnicas, que é completamente um mundo que era completamente diferente do meu. Então, hoje eu consigo falar muito melhor sobre a parte técnica, porque eu já tenho tempo olhando isso todos os dias. Então, eu absorvi isso, é quase por osmose, né, ao longo do tempo. Mas a parte mais importante ao longo desse processo, eu confiei no que eles estavam falando e eu aprendi. Errei bastante também, mas aprendi. Mas eu fui me desenvolvendo para conseguir criar mais resiliência para suportar o processo, que é um processo difícil. Então, quando eu estava... Já tinha o quê? Acho que uns 5 meses que eu estava com a empresa. Eu trabalhava assim de 14 a 16 horas por dia. Meu filho tinha acabado de fazer 2 anos. Eu passava o dia inteiro longe dele. E, assim, eu, quando entro num negócio, eu entro de cabeça. Eu não consigo fazer mais ou menos, né? Eu costumo dizer que a maneira que a gente faz uma coisa é a maneira que a gente faz todas as outras coisas. Então, eu entrei de cabeça, eu deixava ele muito tempo fora, eu me culpava muito como mãe, eu falava, será que eu não estou desenvolvendo? Aí, sabe aquela coisa? Ai, meu filho, o filho da fulana começou a falar com 2 anos, o meu está com 2 e 3 e não falou ainda. Ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Sabe? A gente começa a se culpar por essas coisas. Então, existe esse processo difícil como mãe, né? No meu caso, que passei como mãe, o processo como esposa, como filha. E aí, nesse período de mais ou menos uns 4, 5 meses, meu pai chegou para mim, muito na inocência, ele não sabia, acho que a dimensão do que ele estava falando, mas ele falou para mim, eu estou muito orgulhoso do que você está fazendo, mas eu queria que fosse seu irmão. Aí aquilo ali foi tipo um tiro, assim, para mim. Eu falei, filha da mãe, eu tô aqui me dedicando horrores por você, porque até então eu estava fazendo por ele, só por ele. Eu gosto de fazer as coisas, eu me entrego, mas era por ele. Aí eu parei para pensar e falei assim, peraí, a gente tem tantas pessoas que estão aqui na empresa, empregos diretos e indiretos, né? Tantas coisas a mais, aqui a minha família que está agora, que a gente praticamente parou para isso. Eu não estou fazendo isso só por ele, continuo fazendo, independente desse pensamento dele. Mas não é só por ele, é por mim, é por todos nós. Então, foi ruim naquele momento, porque a porrada foi muito grande, eu não tinha com quem dividir, né? Eu fui chorando do restaurante até depois deitar na cama, praticamente. Foi um dia muito difícil, mas depois que a gente para e pensa, o que isso me trouxe de bom? Não é falta de amor. E aí que está a maturidade da gente entender, porque muita gente fica com raiva, fala, então não quero, então não vou fazer, você que fica com isso só para você, porque é a falta do domínio emocional e de você entender o lado do outro e o que ele quer dizer, não é o que você escuta, só o que você escuta, né? E ali, dali para frente eu assumi uma postura diferente. Então foi importante para esse processo, porque eu falei, não, peraí, que agora eu vou fazer, porque eu vou fazer esse negócio dar certo. Não importa, de um jeito ou de outro isso vai dar certo. Então, esse processo, você ter alguém que consegue te ajudar e te conduzir, te dar esse suporte, porque na hora que você tiver uma discussão com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, porque também isso, mesmo que uma das partes, seja pai ou mãe, não estiver atuando na empresa, não tem como. A família faz parte da empresa, né? Dentro de uma empresa familiar, a família é um dos pilares.
Então, tudo está envolvido. Então, você ter uma pessoa que te ajuda, quase nesse processo ali de terapêutico, diria assim, sabe? De te ajudar, de te mostrar coisas que você não enxerga, de te trazer para o chão. Porque a gente sai, né? A gente fica com a cabeça quente, a gente vai para outro lugar. Então, alguém que te traga para o chão de novo e fala, peraí, o que você pode fazer? Isso aqui, isso cabe a você? Isso é seu? Não carregue coisas que não são suas. Eu, por muito tempo, carreguei coisas que não eram minhas. Eu falei, peraí, não quero. E aí, ao longo desse período, nos últimos 2 anos, eu fui me qualificando mais. Então, fiz alguns cursos de formação para conselheira de empresas familiares. E foi aí que eu entendi que existem muitas pessoas que querem ser conselheiros, mas não passaram, não assumiram nenhuma uma cadeira de CEO numa empresa. Então, como que você vai, só porque tem um certificado, como é que você quer ajudar alguém a trilhar um caminho que você mesmo não fez? Então, isso eu acho que é o ponto importante de você olhar quem vai fazer. E aí, quando eu decidi fazer esse processo de mentoria, depois de ter passado por 6 anos esse processo, estar me qualificando de uma série, não só nessa parte técnica, mas também, assim, faço um curso de formação em constelação familiar, porque eu sei o quanto é importante. Às vezes, a gente não é que eu vou falar para alguém, faça a constelação. Se alguém quiser fazer, eu posso dizer todas as coisas maravilhosas que estão envolvidas nisso. Mas você pode usar toda a base e os conceitos, né, de respeito, de hierarquia, de honrar. Você pode usar isso dentro desse processo e facilita muito. Então, toda essa qualificação que eu tenho feito nos últimos 2 anos e meio, 3 anos para cá, é o que eu passo para as pessoas para que o caminho delas seja menos doloroso. Muito bacana. Bacana, né, Denis? Legal. E falando da Disneylândia, né? As pessoas falaram, né? Vamos falar da Conta Disney um pouco de pra verdade. gente. A gente gosta pouco de falar desse assunto. Conta um pouco pra gente. Bárbara tem filhos, né, Bárbara? E daí? Conta um pouco pra gente sobre a Disney, sobre sua relação com a Disney e tudo mais. A gente trabalha com imóveis em Miami e Orlando, então a gente sempre gosta de perguntar para a pessoa, né, sobre as experiências dela. A tentação, gente. Uma casa em Orlando é a tentação para qualquer um. Não, a gente já falou que tá próxima, né? Daqui a pouco você vai ter a sua. Tá nos planos. A Disney, assim, são poucas pessoas na vida que eu conheci que não gostam da Disney. Eu acho que essas pessoas não sabem o que elas estão falando. Eu vou falar que eu era uma das pessoas antes de conhecer pela primeira vez. Eu sempre falo, quem diz que não gosta é porque nunca foi. Uma vez que você vai, né? A gente acabou de sair do dentista e o mesmo depoimento, né? Ele não queria ir e tudo mais. A primeira vez lá, Halloween, tava lá com roupa do Camisa do Minions na Universal. Então, assim, quando você tá lá, você nossa, entra na magia ali. A atmosfera, né? É fantástico. E como que é para você? Como é que foi para os seus filhos? O que mais te marca nessa atmosfera? O que te agrada tanto? Assim, meu marido, ele é fanático pela Disney. Ele adora, ele já foi pra lá várias vezes. E se depender dele, ele até gosta de outros lugares do mundo. Mas, assim, se der preferência, ele vamos pra Disney. E a gente já foi algumas vezes, né? O Theo tá com 7 anos, a Estela tá com 2,5. A gente teve a oportunidade, era uma outra fase da vida, né? Mais tranquila, digamos assim. De herdeira, não tão de sucessora. E agora, com o sucessor, a gente tá mais ali no trabalho. A gente frequentou muito com o Theo. Então, a primeira vez que ele foi, ele estava com 1 ano e 3 meses. E aí as pessoas falavam pra gente assim, nossa, você vai jogar dinheiro fora, levar teu filho lá tão pequeno, ele não vai lembrar. E eu acho uma coisa muito interessante, e eu acho que vocês vão concordar com isso. A Disney, ela é encantadora, independente da idade. E cada idade vai aproveitar com o que cabe naquele momento. Então, dentro de 1 ano e 3 meses que ele tinha, ele aproveitou o máximo. Quando ele viu o Woody do Toy Story, foi maravilhoso. Meu marido chorou, porque ficou encantado, porque ele assistia muito Toy Story em casa. Então, ele aproveitou tanto quanto nós, adultos? Não, mas ele aproveitou tudo que ele podia dentro da idade dele. E ele lembra exatamente de tudo? Não, mas a gente tem memórias, a gente tem registros, né? E aí a gente teve a oportunidade de ir com ele mais velho. Teve um ano que a gente foi 2 vezes, na da Califórnia e depois a gente foi na de Orlando. A gente passou o Natal lá. Então, assim, o Theo aproveitou e ele aproveita muito. Quanto mais ele vai, mais ele se encanta e ele pede. E eles não têm essa noção, né? Aí ele fala assim, não, a gente pega um avião e vai. Uma coisa super legal disso, assim, que a gente sempre comenta, né, amor? É que
a criança ela nasce e vive um sonho quando você está em Orlando, né? É. E aí isso se torna possível também na sua vida como um todo. Então, por mais que seja um bebê, ele já vai criando conexões que os sonhos são possíveis. E Que você chegou aí quando era criança? Não. Chegou? Eu fui com... A primeira vez que eu fui com 6 anos, depois com 7. Aí depois eu só fui adulta. Aham. Sim, continua, A desculpa. Cíntia também, ela foi criança quando tinha Com 20 e poucos. 20 e poucos anos, mas era a mais criança de todas. Vamos, amor, vamos levar as crianças, vamos levar as crianças. Eu acho que se eu morasse nos Estados Unidos, eu teria que ir no PES, eu iria assim umas 2 vezes no mês. Fácil. Mas porque fica fácil, fica simples, é mágico. E sabe o que é legal aqui disso tudo? É que a magia ela não fica só nos parques, né? A magia da Disney, ela vai além dos parques. A região de Orlando como um todo, ela é mágica, porque ela é muito bem organizada. A Disney tem um impacto como empresa na cultura local, na organização, no planejamento. Então você vê uma Orlando que é uma extensão da Disney. Então você vê todo um planejamento da cidade, o crescimento da cidade, a segurança, o acolhimento que tem na cidade. Então é uma cidade que cresce e recebe milhões de visitantes, não é à toa. É porque realmente tem uma magia naquilo. E para quem mora e para quem vive, né, é ainda mais bacana. Não é só uma questão para turista, é uma questão para todos. Então você tem uma questão de segurança. Eu sempre comento, um dos comentários que eu sempre faço, por exemplo, é que as casas dos Estados Unidos são entregues já com os eletrodomésticos tudo completo, né? Armário de cozinha, eletrodoméstico, tudo mais já está na casa. Durante a construção da casa, esses eletrodomésticos já chegam na casa. E a casa às vezes nem está trancada, não tem nem condição de trancar. As casas ficam abertas em construção com os eletrodomésticos lá dentro. E assim não tem uma segurança, não tem muros nos condomínios, é tudo aberto, os eletrodomésticos ali, ninguém mexe. E aí assim, tem gente trabalhando na casa do lado, tá tudo aberto. É simples assim, final de semana fica aberto. E aí não tem gente mexendo, porque não é para ser seu, cada um respeita a propriedade do outro. É um respeito muito grande. Então essa magia vai muito além do que simplesmente os parques. Começa no respeito à sua propriedade e vai ao limite dos sonhos, né? Na região de Orlando, na Flórida, na verdade, estão sendo lançados os foguetes pelo Elon Musk. O foguete começou a dar ré, né? Então o sonho é possível, né? O Walt Disney chegou naquele pântano, pensou num rato, né? Quem ia pensar num rato? Isso, gente. Né? Um rato, porque eu pensei um cachorrinho, um gatinho, não, eu pensei um rato e falou assim, um rato no meio desse pântano, desse brejo, e ele criou esse império de sonhos, né? Sempre falo isso. Imagina ele ter chegado lá e olhou aquele pântano e falou, aqui vai ser um complexo de parques, né? Gente, não tinha nada lá, né? Hoje Orlando é o que é, né? Eu acho que assim, é um estilo de vida, né? Ali é um estilo de vida. Eu moro aqui em Alphaville e o conceito de Alphaville no início veio muito daí, de você ter condomínios fechados, mas as casas não têm muro. A gente, por várias vezes, por anos, a nossa casa aberta, no mesmo esquema, né? Uhum. Agora, deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. A Disney, na verdade, ela iniciou na Califórnia, é a original. Quando eles foram para Orlando, aí você pode colocar ou não, tá? Quando eles foram para Orlando, ele já tinha todo o Walt Disney, ele não viu a construção da... Sim, não viu? Ele só imaginou. Mas ele morreu antes, na verdade, de inaugurarem, né? A primeira foi lá na Califórnia, então ele já tinha feito lá, e aí alguém, não sei se foi ele ou alguém, mas levou lá para Orlando, naquele pântano. Foi ele ainda. Construíram aquele negócio todo. Mas ele já... Ele imaginou lá até a área em que os funcionários iam morar e tudo mais, mas nada ficou pronto antes Ele imaginou uma cidade... Imaginou uma cidade, um negócio todo futurista. Esse conceito, que realmente ele queria criar um lugar que não era nada, né? Que não era nada. Flórida não era nada. E assim, quando a gente sai... Essa atmosfera, ela começa quando você desce do avião. Você desce do avião no aeroporto, aquele aeroporto cheio de coisa, já é tudo pensado nisso, né? Eles vivem isso, eles respiram essa magia. Então, você chega no aeroporto, você já quer sair comprando tudo que tá no aeroporto, aí você esquece que você ainda vai pro parque, que ainda tem um monte de coisa. Aí, quando você... Essas casas, gente, a decoração que hoje eles fazem, porque antigamente não tinha muito disso, né? Então, agora...
eles levaram essa magia para dentro das casas. Ninguém mais, assim, você vai ficar a menos que você fique lá no hotel da Disney, que também tem ali toda essa magia nos quartos de decoração e tudo mais. É maravilhoso você pensar que você vai passar um período, uma semana, 2 semanas com a sua família, num ambiente daquele que te acolhe com um lar, que tá cada quarto, fala assim, gente, cada noite eu quero dormir num quarto. Eu quero cada noite uma decoração diferente. É muito diferente das coisas que a gente vê nos outros lugares. Eu acho que eles conseguiram, não só pensando existe sim, claro, essa questão da magia, mas até em termos de negócio, se a gente for olhar, é algo assim muito mágico, tem um magnetismo muito forte, eu vejo. Sim. E a tecnologia vem avançando cada vez mais, né? Então, os decoradores, por exemplo, lá hoje em dia tem impressoras 3D que são do tamanho dessa sala, onde começam a fazer a decoração, onde você tem ali um personagem dentro do quarto. E o que é legal disso, né? Você pensa como investimento e pensa como uso. Então, você vai ter, por exemplo, o quarto dos seus filhos, sempre que ele vai lá, ele vai naquele quarto, ele vai ter a lembrança do meu quarto quando eu era criança. Do personagem favorito e tudo, né? E ao mesmo tempo, você, como um adulto, pensa, poxa, eu não consigo estar lá todos os dias, então não preciso ter isso todos os dias, mas eu consigo rentabilizar em cima disso. Então eu tenho a minha casa em Orlando, né? E ao mesmo tempo eu tenho um investimento que rende acima da média americana em dólar. Então, assim, é uma valorização muito grande, uma questão da locação acima, assim, são 80% de taxa de ocupação, porque a Disney é lotada o ano inteiro. Quem já foi na Disney, conta pra mim, né? Desafio a pessoa a falar na Disney. Eu fui na Disney e estava vazio, impossível. Não peguei fila. Não tem um dia. Não tem. Então, assim, sempre tem gente ali se hospedando. Isso torna extremamente rentável o investimento. E aí você soma toda essa questão desse sonho que você comentou, né? É fantástico. É porque tudo tem um porquê por trás, né? E acho que isso tem a ver até com a história da Bárbara, né? Porque quando você vai, como eu falei, né? Quando você vai na Disney, dificilmente você não pega fila. Mas mesmo na fila você está feliz, porque na fila tem um contexto, na fila tem uma história, tem um porquê por trás, que é a valorização do convidado, né? Do guest, né? E acho que tem até a ver com esse princípio da Bárbara ali, da associação dela entender o porquê por trás do pai dela e tudo mais. É importante a gente entender o contexto, né? E aí a Disney faz isso muito bem. Ela entende o sonho da pessoa que está ali e ela simplesmente realiza o sonho que está ali. Não é fácil realizar o sonho, mas ela consegue cumprir essa jornada, né? Assim como a Bárbara falou, né? É o jeito que a gente vai fazer e vai dar certo, né? O que a Disney faz, né? Ela cria o jeito dela de fazer, inclusive depois, assim como a Bárbara também, ela mentora pessoas, né? No jeito Disney de encantar o cliente, né? Incrível. É difícil assim, porque normalmente as pessoas querem tomar uma decisão racional, né? Sim. Então, uma decisão racional do tipo, ninguém quer... Quando a gente compra o carro, a maioria das pessoas tem gente que não precisa se preocupar com isso. Mas muitas pessoas, acho que até por já um hábito, uma crença, as pessoas já compram, não vou comprar carro colorido porque não tem revenda, não vou comprar não sei o quê, o quanto que vai desvalorizar, essa marca aqui é difícil. A gente já pensa nas coisas tentando perder, né, o mínimo possível, ou que isso pode ser como um investimento. Então, nós temos uma tendência a tomar decisões racionais. E aí, às vezes, a gente fala assim, ou se a gente não quer tomar uma decisão racional, do tipo, não, eu quero comprar um carro laranja, porque eu quero, você vai tomar uma decisão emocional, que é o seu desejo de ter. Eu acho que quando você consegue juntar essas duas coisas, de que é positivo financeiramente, que é um investimento, né, favorável, e você ainda tem toda uma questão emocional que te envolve, eu acho que é um match perfeito para qualquer coisa, né? Exatamente. É isso que a gente fala, né, Denis? É exatamente isso, porque é um investimento que financeiramente ele vai muito bem, porque a pessoa ganha com a valorização imobiliária acima da média americana na Flórida, ela ganha com a locação, né? A Disney, tanto Orlando quanto Miami o ano inteiro lotados. E ela ganha também com a dolarização do patrimônio, né? Então, conforme o dólar vai valorizando frente ao real, ela ganha também, né? E, por outro lado, né, você tem
esse seu imóvel onde vai propiciar que você esteja mais ali. Isso vai impactar nos seus filhos, na mentalidade dos seus filhos, nas experiências, nas lembranças de família, né? É o que a gente fala, né? É o que me motivou a ir para lá, na verdade, né? E é o que motiva muitos dos nossos clientes. É o combo perfeito, combo perfeito. O ser humano, ele cresce, ele se desenvolve, ele se forma, né, como ser humano, muito com base nas experiências, nas emoções que você tem, nas vivências que você tem na primeira fase da sua vida, né, na sua infância, depois na sua adolescência. Então, quando a gente olha 100% de uma forma muito fria e calculista, tipo assim, não vou só olhar para essa questão racional, a gente não cria muitos vínculos que não é só a questão financeira, né? Existe uma questão emocional ali. A gente dificilmente esquece as emoções muito fortes que a gente tem, seja tanto positiva como negativa. Sim. Então, quanto mais emoções e memórias positivas a gente tem e a gente cria nos nossos filhos, com os nossos filhos, melhor as chances deles, quando crescerem, menos traumas eles terão para tratar no futuro. É isso mesmo, e mais aberto eles serão para os investimentos, né? Por exemplo, os pais já investem fora do país, né? Para eles, o mundo é aberto, porque nossos filhos pensam coisas que a gente jamais pensaria, porque o mundo deles é outro, porque a gente abriu essas portas, né? Então, quando você faz um investimento, sempre falo isso, que quando você faz um investimento fora, você cria um legado para as próximas gerações. A gente tira um monte de barreira que a gente cria, tem barreiras reais que existem, né? E tem algumas que são só de mentalidade. Né? Quando você falou assim, poxa, a gente pega um avião e vai lá. As crianças as coisas são mais simples, né? Quando as crianças são mais simples, tem essa simplicidade na questão do pensamento das crianças, ela também elimina barreiras mentais que a gente tem. E ela cria um mindset, né? Dela, né? Traz ela uma cria a forma dela de segurança, pensar. é muito bacana. Bárbara, é uma coisa super importante no nosso papo, tá bom? Né? Mas é super importante também a gente encerrar de uma forma positiva esse bate-papo. E aí, eu queria ver, assim, para você, deixar um recado para quem está ouvindo, um recado final. Qual seria o recado que você deixaria ali para quem está pensando numa sucessão, para quem está passando por esse momento? Primeiro, assim, eu acho que foi muito importante tudo que a gente falou aqui sobre as nossas crenças e abrir tanto a nossa mente, como abrir portas para as próximas gerações, principalmente para os nossos filhos. Eu acho que existem caminhos e a gente pode fazer isso com memórias positivas, né? Com investimentos, com possibilidades, oportunidades para a vida. Todas as pessoas, eu recomendo que cuidem de você em primeiro lugar. Então, busquem o seu domínio emocional, busque o seu autoconhecimento para que você consiga se desenvolver profissionalmente, pessoalmente. As decisões que você toma na sua vida, seja para um investimento, seja para uma sucessão, seja para a sua carreira ou qualquer coisa na sua vida, para um casamento, para a criação dos seus filhos, que elas sejam conscientes, que você esteja o mais seguro possível. Então, tenha resiliência para você suportar os desafios e a pressão que você vai sentir do meio ambiente, de fora, e tenha muita sabedoria para você tomar suas decisões. Isso aí. E para as pessoas que não conheciam a Bárbara e que agora vão seguir a Bárbara nas redes sociais, quais são suas redes sociais, Bárbara? @BárbaraQuercetti, em todos os lugares, só tem eu. É fácil. Legal. Bom, então, muito obrigada, Bárbara, pelo aceitar nosso convite, né? Obrigado. Gente, obrigada a vocês. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E obrigada para você que acompanhou até o final. Siga a Bárbara nas redes sociais. Siga também a nossa empresa, né, Denis? Qual que é o nosso @? _ The Brokers, ele esqueceu, _ The mas já Brokers, falei. Denis.Pinheiro _ Cíntia Sávio. E não se esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos episódios do Café The Brokers. Então, gente, bora correr, porque quem fica parado não sai do lugar.